Aliar o aprendizado escolar juntamente com a cultura, patrimônio e memória é conhecer a história da cidade em que se vive, a história de seus personagens, história de uma estrutura arquitetônica, de valores, tradições e comportamento de uma época. A educação patrimonial é uma forma de inserir os estudantes dentro desse contexto histórico do lugar em que ele vive, em que ele atua. Com essa educação patrimonial, além do aluno entender a importância da preservação e do conhecimento da história da cidade e das edificações que são importantes, os ofícios que vão se perdendo, como das fiandeiras, né, dos sapateiros, também das festas, do folclore. Eu acho importantíssimo o conhecimento do aluno desse patrimônio. Trabalhar com materiais que contribuem para o desenvolvimento intelectual é fator predominante para a formação de conduta e história do indivíduo. O vídeo, ele é importantíssimo nesse CD, porque o aluno a gente encaixa, porque como que a gente trabalha a questão da informática com o aluno inserindo dentro da matéria de cada professor, e a cartilha também vem acrescentar, porque os alunos vão à biblioteca, fazem a pesquisa e muitas vezes me trazem em forma de seminário. A cartilha do patrimônio cultural e o CD-ROM Cultura, Patrimônio e Memória estão fazendo a diferença na vida de muita gente. No começo, assim, a gente não tinha muito interesse, né? Porque cabeça de adolescente era um pouco meio estranha, né? Queria se interessar um pouco mais só para essas coisas mais da moda. Aí depois a professora foi explicando direitinho, mais ou menos, o que era, e a gente foi aprendendo que a gente tem que conservar o patrimônio histórico-cultural, porque ele é muito importante, faz parte da nossa cidade. Sem ele, a gente não entenderia como os nossos antepassados viveram. Eu acho que a coisa que mais me chama a atenção era o jeito que eles sobreviviam. Eles conseguiam muito bem viver sem essas tecnologias. Eu aprendi que também, através do patrimônio histórico, se a gente preservar ele, a gente conhece sobre o nosso passado, a nossa geração, como tudo ocorreu, como tudo aconteceu. Com o clicar do mouse e do computador, os alunos da Escola Municipal Hilda Leão Carneiro viajam pela história de Uberlândia. Através de fotos, conhecem praças, antigos casarões, a estrutura da cidade, objetos antigos que pertenceram às famílias tradicionais e fazendeiros e que hoje compõem o Museu Municipal. Na leitura, histórias e fatos que contam como era Uberlândia em 1800, 1900, momentos, situações que fazem a construção da identidade cultural de uma comunidade. O patrimônio cultural não é só algumas pessoas que preservam, mas sim toda a comunidade tem que fazer a união e preservar algo em comum, porque o patrimônio histórico são fatos, né, de bens que são somados e que são preservados em comum, algo em comum que a sociedade tem preocupação em preservar. Com isso, a gente pode ver o jeito da sobrevivência dos nossos antepassados, saber um pouquinho mais deles, sobre tudo que eles pensavam, tudo que eles faziam. O resultado do aprendizado e a troca de experiências obtidas é contada com orgulho por quem já se sente participante da história da cidade. O meu pai vivia me falando, né, como eles viveram, que a gente tinha que dar muito valor no que a gente tem hoje em dia, que antigamente não era daquele jeito. Aí eu ligava assim, quando a minha avó me falava, que eu lembro que eu vou pra casa da minha avó de vez em quando, eu lembro da cozinha, de como era antigamente, porque até hoje ela não fez questão de desmanchar, ela sempre quer manter, para sempre estar lembrando, né? Muitos patrimônios históricos estão sendo reformados, estão sendo transformados. Eles não estão dando tanta importância assim, eles estão tentando mudar eles, ou seja, estão tentando mudar a nossa própria cultura, né? Eles chegam em casa, eles vão conversar com os pais, e eles me disseram que isso, de certa forma, já contribuiu muito para a união da família. Porque quando senta para conversar com o avô ou com a mãe, com o pai, eles vão perceber que os pais têm muito conhecimento dessa cidade do passado e que eles não tinham. E aí eles vão ter uma conversa de igual para igual. Nós tentamos agir de forma abrangente na preservação
e a valorização do patrimônio cultural. E um dos instrumentos mais importantes para isso acontecer é a educação patrimonial. Esse material foi encaminhado para as escolas, os professores passaram por um treinamento e se tornou um importante instrumento de apoio nas ações e projetos de educação patrimonial executados pelas escolas do município.